nós estamos a fim de carona. Assim que pede carona? Ela vai passar em cima do meu pé, mano. Bora, rapaziada. Nós vai sair de carona, ó. Motorista particular e tudo. Agora de resto também. Tinha um que salvava. Empilhadeirinha no toco aí, ó, pra dar um exemplo. Maquininha sobe andando, ó. Rapaziada, esclareceu uma dúvida aí que várias pessoas estão me perguntando sobre empilhadeira no guincho 3/4. A empilhadeira no guincho 3/4 é o seguinte: empilhadeira no guincho 3/4 é um equipamento pesado, né? Você pega a empilhadeira aí que levanta 2.000 kg, ela pesa em torno de 3.900. Você pega a de 2,5, em torno de 4,5, 4.800. Então a plataforma tem que ser bem reforçada. O ideal são pneus novos e não recapados, entendeu? Fecho de mola reforçadinho. Pra quê? Pra não oferecer risco, né? Pra você e nem pro cliente que tá transportando, né? Que tá te contratando. Balança não passa, né? Dependendo do caminhão não vai passar na balança, a não ser que seja o 950 para frente. Eu acredito que até o 950 não passe. Por quê? Porque para você montar uma plataforma hoje para máquina, ela já é mais pesada por ser reforçada. Sendo mais pesada, automaticamente você perde a capacidade de peso do caminhão, porque o caminhão vai estar mais pesado, você carrega menos peso. Mas dentro da cidade você vai trabalhar normalmente, né? Deixa o caminhão reforçadinho, você vai trabalhar normalmente, sem problema algum. Tem uma questão aí também que pouca gente sabe. Eu demorei bastante para saber, graças a Deus eu não aprendi na dor, né? Foi um amigo que me falou que um amigo dele já tinha acontecido, não foi eu. Mas pouca gente sabe, é proibido você transportar, por exemplo, uma empilhadeira com gás, né? O gás dela, o bujão do gás dela, é proibido você transportar. Para você transportar, você tem que ter o curso MOP, tem que ter aquelas placas de identificação, ou seja, você tem que ter toda a regulamentação igual a um cara que transporta gás. Ah, mas só tô levando a empilhadeira, o gás faz parte. Não, não faz parte. Você transporta sem o gás. É complicado. São coisas aí que a gente vai aprendendo no dia a dia e vamos tentando passar aí o conhecimento para vocês. Outra coisa, a empilhadeira, quando o cara te contrata, ele fala assim: ah, é uma empilhadeirinha pequena, é uma de 2,5. Aí você fala: pô, ela pesa 2,5, né? Negativo. Ela vai beirar os 4, como eu falei pra vocês. Esses dias mesmo, eu fui carregar uma empilhadeira, o cara falou: ah, uma empilhadeira de 8. Eu falei: ah, uma de 8 eu pego no toco, né? Eu pensei, falei: mas espera aí, ela pesa 8 ou ela levanta 8? Ah, não sei não, cara. Eu falei: então você levanta essa informação, por favor, porque eu preciso saber pra ver se eu consigo fazer o seu serviço. Aí ele ligou depois de um tempo: então, ela levanta 8. Falei: então ela vai pesar mais ou menos 12, 13 toneladas. Entendeu? Fora que essas empilhadeiras grandes tem a torre alta.
você tem que perguntar a altura da torre, do chão até em cima. Dependendo, tem que desmontar. Quase todas tem que desmontar a torre, então vai desmontada. Igual eu fiz um vídeo esses dias aí, vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em ver aí o Constellation com a empilhadeira, tem o Scania também com a empilhadeira com a torre desmontada. Então assim, são dicas aí, rapaziada, dicas simples que fortalecem a gente no dia a dia. Se eu tivesse essas informações quando eu comecei com guincho, muita coisa teria sido diferente na minha vida, mas isso aí vai aguçando o nosso conhecimento, então a gente vai procurando saber cada vez mais as coisas. Eu, pelo menos, eu sou um baita de um curioso com relação a essas coisas, porque vivendo e aprendendo, né? A gente não sabe tudo, praticamente não sabe nada de tanta coisa que a vida tem a oferecer. Então é isso aí. Espero ter esclarecido aí as dúvidas aí. Só aquele contrapeso de uma empilhadeira de 8 toneladas que levanta 8, só aquele contrapeso que vai na traseira dela, que é ferro maciço, é 4,5, 5 mil quilos, ou mais até, posso estar até falando besteira, é muito peso. Por quê? Imagina ela levantando 8 toneladas na frente, ela tem que ter um contrapeso atrás para poder balancear, porque senão ela vai tombar, né, pra frente. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Já demorei muito aqui no papo. Espero ter esclarecido as dúvidas aí que me deixaram. Aproveitei e gravei esse vídeo aí que eu acho que fica mais esclarecido. Beleza? Continuem deixando nos comentários lá dicas e sugestões. Fechou? E é isso aí. Mais uma pra conta. Valério Guincho. Tchau, obrigado.